Boa noite. Hoje nós estamos aqui na nossa livezinha de sábado, que já é tradicional. Tudo bom, Márcia? Tudo bom, Eduardo? Então, hoje o nosso tema é o I Ching Flor de Ameixeira, que é uma técnica, né, do mestre Shao Yong, e que eu vou chamar aqui a Thelma para a gente falar dessa técnica, né, para vocês. Vou aqui convidar a Thelma, né, para a gente iniciar nosso bate-papo. Queria agradecer ao pessoal, né, que sempre está aqui com a gente, né, nos sábados às 18 horas, né? A gente vai continuar esse projeto, né, nesse horário. Tudo bom, Thelma? Boa tarde. Oi, Marie. Boa noite, né? Tudo bem? Bem-vindos, quem estão presentes, que estão chegando. A Márcia, estou vendo daqui. Tudo bem? Tudo sim. Então, Thelma, eu queria perguntar para você, a primeira coisa é o seguinte, como é que você tomou conhecimento dessa técnica, né? Há quanto tempo, né, que você conhece essa técnica, enfim, como é que é isso? Como é que é esse Xing, né? Flor de ameixeira, né? Oi. Pois é, Marie. A gente vem falando muito aqui, né? Quem acompanha a gente sempre aqui no nosso canal, né? Aqui na nossa live de sábado, né? E, eventualmente, a gente até faz algumas lives aí durante a semana. A gente vem falando sobre temas taoístas, né? E Xing raiz do taoísmo, como eu sempre falo aqui, você também complementa, né? Então, a gente tem trocado sempre esses conhecimentos, e eventualmente também, quando entra alguém aqui do nosso grupo, que também, né, compartilha, contribui, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito interessante aqui ao longo de quase, talvez, não digo um ano ainda, né? Mas já há bastante tempo. Bom, o que é o I Ching, né? O I Ching é aquele conhecimento que a gente vem falando aqui, o oráculo chinês, muito conhecido já no Ocidente, que se dedica a uma abertura de um conhecimento, né? A uma autoajuda, a nos orientar nos momentos de indecisões e dificuldades. Então, a gente tem visto, né, a boa fortuna do I Ching, né, nos momentos mais difíceis, né? A gente também aqui tem feito a nossa live da Lua Nova, né? Onde a gente fala sobre a relação do hexagrama dentro de um ciclo de expansão e recolhimento, do ciclo Yin e do ciclo Yang. A gente tem falado sobre o hexagrama também mensalmente aqui nos nossos encontros, né? Então, temos várias, digamos, opções dentro do taoísmo. A astrologia chinesa também, taoísta, polar taoísta, a gente também vem falando sobre ela aqui com frequência, né? E temas também ligados à tradição espiritual e à tradição religiosa taoísta, né? Então, isso tudo faz parte, né, assim, do pensamento taoísta, né? Então, a composição, falar sobre Xing, nós estamos falando sobre taoísmo, né? E hoje a gente traz aqui, no nosso bate-papo, o conceito do Meihuá. Então, Meihuá é um método de consulta ao Xing, né? O método, como você começou a falar, vamos lá, descoberto, né, se posso dizer assim, pelo mestre Shaoyong, no século XI. O mestre Shaoyong, ele foi um grande estudioso, né, do I Ching. Ele fez parte de uma escola muito importante na época dele, de estudos, chamada Escola dos Números e dos Símbolos. Na verdade, essa mandala que a gente conhece, eu não sei se você está com o livro do Villain aí, mas o livro, aquela mandala, onde você tem os hexagramas em volta, uma sequência circular, ela foi definida por ele, né? Foi ele é o autor, esse conhecimento dessa forma vem do Shaoyong, né? O Shaoyong, ele foi um grande discípulo, ele foi um discípulo do Shantuan, né? Na verdade, no curso sobre fundamentos eu falo um pouco sobre os dois. E o Shantuan, assim, também foi um grande mestre de Xing, de alquimia, de numerologia, principalmente no Ziwei do Shun, que é a astrologia polar taoísta. Então,
ele recebeu muita influência desse mestre Shentuan nos estudos do I Ching, né? E tanto um quanto o outro, nós podemos dizer assim, né, são herdeiros direto do pensamento do Fuxi, né? Então, o Shaoyong, ele vai trabalhar muito a observação dos fenômenos na natureza, né? Ele vai trabalhar muito também com os presságios, né? Então, o que são presságios, né? Presságios são os indicadores, né, digamos assim, que aparecem na natureza, na nossa vida, à frente da gente, por exemplo. Então, tem presságios ligados ao céu, à terra, ao homem, né? Então, tudo isso é somado a essa consulta do método da flor de ameixeira, né? Como uma grande leitura de campo, né? Quer dizer, o oraculista, ele lê o campo, que pode ter a ver com as forças da natureza, a observação do céu, a observação da terra, o próprio consulente, né? E os fenômenos que estão acontecendo no momento onde surge a pergunta, a inquietação, né? Isso. Então, na verdade, você tem que estar... Porque a ideia, né, da mexer é estar conectado, é estar atento a todos os indícios, né? Tudo se torna relevante, né? Contribui para a sua interpretação. Então, o que é muito interessante é que a gente sempre fala, né? A mexer, a flor de mexer, até o método segue a sequência do céu anterior, né? E aí, a gente vem falando bastante aqui sobre a diferença entre céu anterior e céu posterior, né? O que marca um, o que marca o outro, né? E aí, nesse momento, se faz importante você entender o mecanismo, né, da sequência do céu anterior, da organização dos trigramas na sequência ou baguá, né, do céu anterior. Então, quando você abre a mexeira, você faz a mexeira, né? É importante. Então, aquela ideia que a gente vem, não é uma ideia, mas um conceito com o qual a gente vem aqui trabalhando, né, e defendendo, é a leitura direta, às vezes sem o livro, né? Então, muitas vezes a gente vai passar por uma concepção, entender a natureza do trigrama, né? A dinâmica energética do trigrama. A resposta, ela é um somatório, né, de observações, né, dos hexagramas e dos trigramas. Então, a gente tem aqui um quadro, digamos assim, né, em que você usa as ferramentas, né, que você vai acumulando ao longo do tempo do estudo do Xing. É isso que eu queria dizer. Entendeu? Muito interessante. E, assim, eu queria que você desse, assim, para a gente, porque quando você fala essa sincronia, né, com o céu anterior, justamente um dos elementos dessa tiragem, né, do Flor de Ameixeira, diz respeito a da circunstância que tem a ver com o próprio calendário, né? Então, vai invocar ali, né, as forças, né, do ciclo do ano, do ciclo do mês, né, o ciclo do dia e o ciclo da hora também, né? Então, assim, se você pode falar um pouco para a gente, porque tem uma série de referências, né, que você faz a partir dessa inferência, né, da energia do momento que você está sentando para fazer uma pergunta, ou que você, em movimento mesmo, olha, me veio essa questão, e aí você pode consultar, olhar, não, que horas são, tal, 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 e depois você vai olhar, né, o que era aquele momento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. A dinâmica, né, da temporalidade. Então, a circunstância, ela é um recorte no tempo e no espaço. E o calendário, ele nos mostra isso, né? Então, por exemplo, o calendário taoísta, o calendário chinês, né, ele vai trabalhar com o conceito da energia do céu e energia da terra, né? E a gente vem falando sobre isso aqui já há muito tempo, inclusive sobre a composição do próprio trigrama, que é o homem entre o céu e a terra, né? Então, essa correspondência, né, com a circunstância, ela vai se materializar, se concretizar no próprio calendário, que é uma combinação energética. Então,
Quando você aciona a mexeira, você trabalha com... qual é a dinâmica do estudo da mexeira, né? Da obtenção de uma resposta? Você vai trabalhar com o conceito do número. Então, você escolhe, né, uma determinada situação e transforma aquilo em número, né? Que é um número múltiplo, entre 1 e 8. Né? Então, isso vai dar um resultado para você, que vai compor um trigrama. Você também pode fazer, você obtém o segundo trigrama também através dessa maneira, né? E você vai trabalhar com calendário no sentido de você entender se há uma mobilidade do hexagrama. Então, você vai trabalhar com... o calendário, ele é a base de transformação da mexeira. É isso que eu quero dizer, né? Então, você precisa ter um conhecimento do calendário, como ele funciona, né? Então, existem várias tabelas já do calendário convertido para o calendário taoísta, onde você vai ali precisamente trabalhar com o conceito do, como você falou, do ano, do mês, do dia e da hora. Né? Então, pois não, pode perguntar. Não, então, e as suas correlações, né, com tronco, ramo e elemento, né? Isso. Na verdade, né, é aquilo que eu falei, tronco está ligado à energia celestial, né? E o ramo terrestre está relacionado à Terra. Então, quando você faz um cálculo, você precisa ter a orientação desse calendário, né? Então, por exemplo, nos estudos de Feng Shui, nos estudos de outras artes divinatórias, como a própria astrologia Ziwei, o Timentunja, o Bazi, você vai converter a data ocidental, né, para o calendário, para obter uma determinada informação que você precisa, né? E assim também é feito na mexeira. Então, para você você ter, digamos assim, formar a sua resposta, obter a sua resposta, é importante que você tenha conhecimento e use, né, o calendário taoísta, como nós chamamos. E com relação a esse método, né, porque você vinha falando, não, é um método que você pode analisar, né, a partir do trigrama, a partir do conhecimento dos elementos, do conhecimento, né, do ciclo, né, de controle e o ciclo como é que se diz? Um reduz e o outro... Geração, o ciclo de controle e geração. Controle, geração, justamente. Isso. Então, a partir disso, né, você pode fazer a leitura da circunstância. Então, eu queria que você falasse um pouco da vantagem, né, ou assim, da diferença que esse método apresenta em relação a uma consulta de oráculo normal. Eu acho que depende do seu ponto de vista, né, da sua destreza também, né? Então, por exemplo, muitas pessoas, elas geralmente, né, e assim é que se dá, você começa a estudar o I Ching pela forma mais tradicional, através do livro, né, como oráculo, e depois você parte para a conquista do método da mexeira, né? Então, qual é a diferença? Né? A diferença são os recursos que você utiliza. Não esquecendo que na visão tradicional, ou seja, na visão em que você vai na linhagem do Confúcio e do Rei Wen, você também vai trabalhar com cálculo, se você for aprofundar o seu estudo, né? Então, essas escolas, elas estão muito ligadas mais aos símbolos do que propriamente ao texto, né? Ao aspecto, o próprio Rei Wen tem uma técnica, uma escola, se dedica à leitura dos números também e dos símbolos, menos ao aspecto filosófico, né? Então, o que acontece aí? Como é que você vai se adaptar, né, a esse conhecimento? Da maneira como você se sente mais confortável, né? Mais agradável, né? Porque, como tem várias possibilidades, e dentro da própria mexeira, você também tem várias técnicas mais sofisticadas, técnicas mais simples, diretas e objetivas. O método ele é direto e objetivo, mas ele pode ser sofisticado, digamos assim, né? Então, a ideia é que você possa trabalhar da forma mais direta e objetiva, né? Em que você está numa circunstância em que você está em movimento, por exemplo,
né? Você está chegando numa... digamos assim, está no passeio turístico e tem a possibilidade de escolher 2 cidades por onde você quer passar. Você está dentro de um carro, pilotando o carro, você assim, vou para a esquerda, vou para a direita, vou por esse caminho ou pelo outro, né? Você, assim, rapidamente, objetivamente, digamos assim, você obtém uma resposta, né? É claro que não é apenas isso, é um método mais sofisticado, né, no sentido de você ter uma abertura, né, para assuntos também com maior seriedade, né? Esse método ele é muito interessante, ele surgiu da observação da natureza, do Shaoyong, né? O Shaoyong ele tinha uma qualidade, uma virtude, que era saber, né, o que ia acontecer. Então, tem várias histórias interessantes sobre o Shaoyong e essa relação dele com o método, né? Mas, veja bem, é um método que exige muito estudo, né? De alguém que já fez uma passagem, né, por o caminho da via do conhecimento, né? Então, existe esse aspecto também. Muito interessante que tem histórias até que o oráculo ele vai ser feito assim, anos e anos antes, e aí ele vai ser revelado, né? Eu vou contar uma história muito clássica, porque o Shaoyong, em vida, ele foi reconhecido, né? O grande mestre da mexer, ele foi reconhecido como tal. Então, as pessoas iam até ao lugar onde ele morava, morava numa fazenda um pouco mais afastada, e ele circulava muito. Uma vez ele falou para um menino, esse menino iria erigir um templo em homenagem a ele, construir um templo em homenagem a ele. Isso passou, e aí um dia, já depois da morte dele, a casa dele foi mantida pelos familiares, os rapazes acharam uma pedra, né? E começaram a disputar a pedra. A pedra é minha, a pedra... Não, parecia ser uma pedra valiosa. E aí começaram a disputar a pedra, não chegaram a um acordo, foram até o juiz, até a corte. E levaram a pedra para esse juiz, né? E quando o juiz pegou a pedra, estava lá escrito: quem tiver contato com essa pedra irá construir um templo em minha homenagem. Então, o que o juiz fez? Na mesma mandou construir o templo em homenagem. Porque ele era aquele menino que o Shaoyong, né, tinha dito que ele iria construir. O Shaoyong tinha dito para ele: você vai construir um templo em minha homenagem. Ele, Viu, imagina, né, o Thelma? garoto. Pietrina está falando que o som falhou. Então, se você puder... Que pena. É pena, não sei como fazer aqui. Não, agora já normalizou. Eu acho que foi do streaming mesmo, né? Então, a ideia é essa, né? Essa é uma história muito, muito clássica, muito interessante, né? E muito, muito bacana, né? Tem centenas de histórias. Tem livros só sobre as histórias, né, dele, entendeu? Mas isso fala o quê para a gente, né? Da questão da temporalidade, né? Então, você está acionando, né? Digamos assim, momentos, né? Em que a questão do tempo ela é relativa nesse sentido, né? É claro, ele era um grande sábio, né? Ele foi um grande sábio, né? Então, nós devemos também, né, respeitar as nossas distâncias nesse sentido. Mas é uma técnica muito interessante, ela traz uma abordagem muito, muito boa, né? O Shaoyong, ele tem muito estudo além dessa técnica, né? Ele realmente foi um grande mestre, então, para quem gosta do Xing, né, eu aconselho, né, a ter contato com o conhecimento que ele nos deixou, tá? Então, nessa trajetória, Maria, é importante também falar que o conhecimento, esse conhecimento, ele vem de uma linhagem, né? Então, a linhagem é muito importante, você respeitar a linhagem, né? Saber a fonte, com quem você está obtendo esse conhecimento. Isso faz uma grande diferença no que você estabelece, né? A mexer é um estudo sério, né? Embora possa parecer, né, dentro dessa circunstância aí da sincronicidade, ele vai trabalhar com o conceito de sincronicidade como o Xing tradicional, o Xing se é a sincronicidade, né? Mas é um estudo que requer, né,
um conhecimento prévio. Para você chegar, né, nesse sentido mais sutil, né, você precisa trabalhar com as ferramentas mais às suas mãos, né? Então, é treino também, né? Importante. E uma coisa que você colocou, né, que o nosso mestre sempre falava, né, é que ele aciona, de certa forma, por trabalhar com as energias, né, do céu anterior, ele aciona o destino. Então, é o que você falou, a postura, a seriedade, né, a vivência do I Ching são muito importantes, né, para que você tenha realmente, né, o acesso ao método e que ele realmente Sim. tem a profundidade e o alcance que ele pode ter, né? É isso mesmo, Maria, você falou muito bem, porque não adianta você, né, dizer assim, bom, eu vou titubear, né, titubear é aquilo, você está ali, mas você não está ciente daquilo que você está fazendo, consciente, né, com a certeza do que você está fazendo, a Meixeira, ela coloca muito isso à prova nesse sentido, né, você tem que ter o seu coração sintonizado, né, realmente, o que a gente fala, é uma arte muito taoísta, eu digo, a Meixeira, né? Se você não tiver sintonizado, né, com a energia do céu e da terra, com o que você está fazendo, qual é o seu objetivo, eu acho que ele não tem uma eficácia, né, se eu posso dizer assim, né? Eu estou vendo que a Cláudia está perguntando aqui, né? A Isso, escolha eu dos ia te números de 1 a falar, 8 tem a ver com os 8 telegramas, isso, Cláudia? Claro, tem a ver com a sequência do céu anterior, né? Então, você faz um mecanismo onde você vai fazer um cálculo e você vai obter o trigrama. E esse trigrama está numa sequência onde ele tem um valor, né? Então, você percebe o quanto é importante, né, entender, né, o mecanismo dos números no I Ching. Ele vai funcionar dessa maneira, né? Então, é isso. E aí você vai calcular, né, um hexagrama a partir, né, desses números, e você pode usar algum método para chegar ao número, né? E aí vai depender do que você está observando, né? Mas você transforma a observação em número, de certa forma, também, né? Isso, você pode combinar. Eu vou fazer por uma data de nascimento, eu vou fazer por um nome de uma empresa, eu vou fazer pelo nome de fulano. Pela pergunta que eu quero fazer, né? Transforma pela a pergunta. Pode ser também uma pergunta em números, né? Você faz dessa maneira. Você pode escolher o nome de uma empresa, o nome de um filho, o nome, né? Isso também tem uma aplicação, entendeu? Né? Então, é nesse sentido, né? Ele é quase uma numerologia, né? As pessoas veem, é um conhecimento numerológico. É um conhecimento numerológico. Também, né? Também. Também. Tanto que, às vezes, é ensinado como numerologia, né? Então, a gente tem esse aspecto também da flor de ameixeira, né? Mas, é claro, você tem que entender, mais do que nunca, o mecanismo do céu. Por isso que o calendário ele é fundamental, né? Para você se basear no calendário para a obtenção da resposta, né? Então, a gente tem esse legado, né, do mestre Shaoyong, né, que foi transmitido por algumas linhagens, né, e é um conhecimento muito rico, né, muito importante dentro da tradição do I Ching. E aí você aprendeu diretamente do Sheng? Sim, né, porque a nossa tradição vem, na verdade, a gente aqui nesse espaço, né, Maria, a gente fala de uma formação que nós tivemos, né, direto com o mestre Sheng, que foi de estudos do Xing. Eu tive com o mestre Oscar Maron, que já faleceu. E o Xing ele vem se somar à nossa ideia de mutação, né, de transformação, né? Então, quando você começa a estudar essas artes que a gente chama de artes taoístas, na verdade, você está buscando o quê? Você está buscando sintonizar com a natureza, né? Uma resposta para aquilo, né? Que você precisa, que você não encontrou ainda, né? O oráculo nos faz isso, né? Então, ele nos dá uma resposta para aquilo que ainda não vivemos, que não está tão evidente na nossa vida, né? Eu tenho, na verdade, o papel do consultor, né?
e eu tenho feito isso muito aí nas minhas consultas, é conversar antes com o consulente, né? Para você realmente extrair, né, o que ele quer saber, o que ele precisa saber, qual é a necessidade dele, né? E a mexera ela é mais direta, né? Ela é mais objetiva na resposta, né? Então, você obtém a mexera um processo mais direto. O que é muito interessante também é que a análise da mexera ela é pelo todo, né? Então, por exemplo, no Sting a gente tem, quando, de acordo com uma chave de interpretação, você pode ler uma linha apenas, né? Se aquela for a sua resposta. Mas na mexera você tem que considerar o todo, né? E esse todo ele também se transforma. E você tem uma técnica em que você pode obter uma informação sobre o passado daquela situação e o futuro daquela situação. Você tem uma abertura e ela vai mostrar uma direção e ela vai mostrar a origem, né? Isso mesmo. O que é importante, né, quando a gente começa... A gente está falando um pouco sobre a técnica aqui, né? Deixando um pouco o gostinho aqui sobre a técnica, mas importante para você saber se conduzir nesse conhecimento é ter o princípio da naturalidade, é agir com sinceridade, né? Porque essa que é a grande orientação, né? Para quem vai estudar e vai se dedicar, quem tem interesse em mexer, né? Não pode agir com malícia, com engenhosidade, né? Então, é algo que é muito sutil, né? E que você precisa trabalhar no esvaziamento do seu coração, né? No seu princípio, né? Usar o conceito da retidão, isso é muito importante também, né? Então, se você não age, né, de acordo com a própria circunstância do céu e da terra, isso também não vai trazer benefícios, né? Ou seja, uma situação em que você está vendo em que não há, em que você deveria ficar parado, porque é natural ficar parado, não adianta você querer ir contra, né, e se movimentar de forma até talvez inconsequente, né? Então, existe isso também, né? Você respeitar o movimento, respeitar o que está acontecendo à sua volta, né? O que está acontecendo com você. Então, isso é muito importante da gente ter esse conhecimento. O Oscar costumava também evidenciar muito a questão dos elementos, né? Porque Sim. cada trigrama, né, ele corresponde a um elemento, então trabalhava muito no ciclo, né, do controle e do favorecimento, né? Então ele olhava muito essas energias, isso fazia parte da análise, né? A gente tem os 5 elementos. Isso também é bom você falar. A gente tem os 5 elementos, né? Cada trigrama está associado a um elemento, a gente vê isso no nosso curso de fundamentos, já falamos também bastante sobre isso aqui, né? Então, um trigrama céu está associado a um elemento, né? Além dele ter a força vital, né? Dele ter o aspecto dele da criatividade, ele também está associado ao metal, né? Então, metal Yan, poderoso, manifesto, né? Então, esses conceitos são levados que a gente chama da dinâmica energética. Na leitura, né, ele é o pai, né, representa a cabeça. Então, todos esses conceitos são levados em consideração quando você faz a leitura, né? Então, digamos assim, você precisa, né, assim como outras técnicas de divinação taoísta, né, ter o conhecimento, o domínio de alguns métodos, né, de alguns conhecimentos, né, do que a gente chama de metafísica chinesa, né? Então, aqui a gente falou de trigrama, falou de 5 elementos, falou de calendário, né? Então, tudo isso... né? As direções. Isso. Também, né? Isso. E você tem, pelas direções, você tem energias e elas também são acionadas, né? Que a gente chama de divindades, né? Que são ligados você falou bem, as 4, né, as posições norte, sul, leste, oeste. Então, você tem essas imagens todas, elas entram na leitura da flor da ameixeira, né? Então, você vê, parece algo simples?
trabalhar, né? A obtenção do hexagrama é simples? Sim, porque ela é direta, mas a apreensão, né, a leitura, o entendimento, ele exige, né, ele demanda essa capacidade dos recursos de leitura que você vai obter, né? Exatamente, o esvaziamento, né? Porque se você Também. tratar isso meramente como um conhecimento, ou um cálculo frio, ou então um acúmulo de informações, aí fica exaure, né? Você não acionou Porque nada, você só exauriu ali não, e não teve justamente você fazer isso com um espaço interior para que isso te mostre de uma forma suave, né? O que é que está, né, o que está vindo emergindo daquela situação, né? Porque eu acho isso, que é mais isso, é uma percepção que emerge de um campo, né? Então você aciona aquilo e emerge, e aí você tem muita clareza, porque você pode confrontar isso, né? Com os 5 elementos, com os trigramas, com o que esse conhecimento já traz de interpretação por si só, e também de sabedoria, né? Então, dentro de uma circunstância, você sabe que se você avançar, vai encontrar obstáculo, mas se você refrear, ok, ou ao contrário, olha, nessa situação, se você ficar parado é pior, você tem que seguir. Então, assim, tudo isso é muito interessante porque também depende muito, né, desse vazio, né, desse cultivo, dessa postura, né, dessa... Esse cultivo, ele vem com o tempo, né, Marie? Uhum. É um caminho, um caminho que vem com, é algo que você conquista com o tempo, né? E, na verdade, tudo isso é essa capacidade, porque, assim, tudo vai partir do grande princípio da observação, né? Então, na verdade, na leitura da Meixeira, você vai usar a sua observação, né? Se você tem a destreza, a capacidade de somar os conhecimentos, e você consegue, por exemplo, ver que o dia é muito importante, né? Então, por exemplo, dia yin ou dia yang, dia que tem uma energia yin, né? Ora, um dia que fala de uma energia yin, ele já traz um componente para a sua resposta, né? Um dia com uma energia yang, ele traz uma expansão, né? A possibilidade daquilo ficar mais evidente, né? Então, isso tudo é somado na leitura, né? É ensinado como a técnica de interpretação. Mas você precisa, né, vivenciar o conceito do yin e do yang, saber o que é realmente o yin e o yang, né? E aí é como o acupunturista, ele estuda o yin e yang, ele vai estudar sobre o yin e yang 2 anos, 3 anos, né? Mas ele só vai entender a mutação, a dinâmica, na hora dele começar o trabalho dele em si, na prática. E a mexer é prática, né? Tudo, o Xing é prática, né? Eu, hoje em dia, tenho mais consciência do que o Xing é mais prática, talvez, do que conhecimento, né? A Márcia está aqui agradecendo, a Márcia sempre acompanha a gente. Um abraço, Márcia. Então, eu tenho sempre essa ideia, entendeu, Marie? De que, claro, o conhecimento é importante, mas a prática ela é fundamental, né? Então, essa ideia de você ter ali, né, uma base por onde você vai começar a fazer o seu trabalho, né? Então, pode ser mais difícil? Pode, mas é uma técnica diferente, né, de você obter resposta. Muito bacana. Eu me lembro particularmente, né, quando comecei a estudar a mexeira, né, eu sempre ficava encantada com a velocidade, né, do Oscar, né, de fazer uma porção de cálculos e tudo. E aí eu cheguei a construir até uma planilha, porque ficava mais fácil para mim para eu calcular. Sim. Não, foi ótimo, né? E enquanto eu tinha o calendário atualizado na planilha, ela era quase como um relógio, porque você via o passar, né, das energias, né? Você via o passar das horas, né? Cada 2 horas. Isso, tem uma coisa. Muda a energia, muda, enfim, você tinha uma relação diferente já, né, dos elementos, dos trigramas, né? Claro que o ano era o mesmo ano, né? O mês era o mesmo mês, o dia era aquele dia,
mas a própria energia da hora, ela ia mudando, e era interessante, eu deixava sempre em stand-by, assim, na minha estação de trabalho, e ia observando, eu não perguntava nada, eu ia observando, né? Observando, Existe isso. estou fazendo tal coisa, agora não está muito fluido, aí eu olhar, tá, entendi. Aí eu ia olhando, assim, vendo, foi muito interessante. Aí chegou uma hora que a minha planilha não estava mais atualizada, e eu descontinuei, mas assim, o tempo que eu vivenciei isso foi bem, bem interessante, né? Porque eu não usava exatamente como um oráculo, mas eu usava como essa coisa mesmo de quase como um relógio mesmo, né? Para ver como é que assim, como eu estou me sentindo, como as coisas estão fluindo e como é que enfim, a energia estava, né? Era muito interessante. É quase como isso é possível, isso também a gente usa também, esse mesmo calendário, essa mesma maneira de você trabalhar com as horas, né? E outro oráculo também muito interessante, aqui no Timentum Jack, que você trabalha dentro daquela hora, porque a hora chinesa, como você começou a falar, ele equivale a 2 horas no nosso calendário ocidental, né? E aí, agora, é esse que é o mistério dos mistérios, né? Porque todo mundo diz assim, eu sou cachorro. Você é cachorro porque você nasceu na hora do cachorro. Eu sou dragão, você é dragão porque você nasceu na hora do dragão. Então, a hora vai dar esse elemento para você, né? E aí você pode trabalhar dentro de uma hora, de 2 horas, você pode estabelecer várias perguntas que podem dar uma resposta associada àquela energia. Por exemplo, a gente está no ano do boi. Você fez uma pergunta na hora do boi. É claro que aquela informação da firmeza, da solidez, né, vai estar presente na sua resposta. Né? Ela vai contribuir efetivamente para a sua resposta. Então, é um somatório, né, em que você trabalha todos esses elementos, inclusive o aspecto nuclear também, né, que é onde você vai, quando você tem a resposta, você tem o hexagrama nuclear. Ele vai trazer o núcleo da situação, para que você possa entender o que está acontecendo ali, né? E, às vezes, a gente fala isso nos 4 caminhos, né? A técnica de interpretação, e a Meixeira, ela trabalha mais, só com o nuclear, né, nesse sentido, mas ela reduz para o nuclear, entendeu? Então, você consegue ter uma visão do que está acontecendo internamente. Isso é muito interessante. Em suma, é um mundo, né, um caminho aí de muito conhecimento, e que tem muito a ver com o que eu falei, né? Eu acho que tem a ver com você desenvolver a sua intuição. E aí, como é que você desenvolve a sua intuição? Sabe, tomando contato com a natureza, né? Tomando contato com as coisas que estão à sua volta, né? Observando, né, céu, observando a terra, né? Observando tudo que te cerca, né? O crescimento, o ciclo de desenvolvimento, ele é muito importante, né, da gente observar. Eu acho assim que todo esse sistema de conhecimento, né, ele oferece imagens e arquétipos assim, fundamentais que a gente, como pessoas urbanas, vai perdendo, né, essas referências. Uhum. Eu sinto assim que, pelo menos para mim, né, colocar esse conhecimento em movimento significa um religare, né? Não necessariamente religioso, mas espiritual, que tem a ver Claro, com essa coisa geracional, de você ter um significado de existência que vai além da sua própria existência, de você perceber um fluxo. Então, assim, é muito interessante e demanda, né, que não seja um conhecimento visto como um acúmulo, mas como um conhecimento visto como uma condensação, né, como algo que, enfim, você vai destilando, né, vai fazendo aquelas vários ciclos, né, de tomada de contato, e algumas coisas vão decantando, outras vão, né, saindo, algumas vão ficando, vão voltando, né? Então eu vejo um conhecimento muito muito interessante, né? Muito rico, muito vivo, né? Porque ele não é um conhecimento. Não, o oráculo ele é vivo, né? O oráculo está ali presente. A gente trabalha com aquele momento, né? Aquela abertura para você entender o que está acontecendo. Existem inúmeros oráculos. Nós estamos falando de um oráculo chinês, oráculo taoísta,
Mais do que chinês, ele é taoísta, né? Uhum. Então, ele vem de uma linhagem de transmissão de conhecimento, né? O que acontece? Mas existem inúmeros oráculos, principalmente até na nossa tradição aqui no Brasil, né? Sim. Oráculos da influência africana e de indígena, né? Também, e que também usam muito desses princípios, né? As ferramentas de olhar para o céu e para a terra, as ferramentas da natureza, né? Então, resta você saber com a qual você se sintoniza, ou se sintoniza com todas, né? Pessoas que são oraculistas por excelência, né? Escolhem vários, inúmeros oráculos, né? E isso é importante, mas eu acho que é preciso também saber a tradição desses oráculos, né? Uhum. Como ele chegou até você, como ele foi transmitido, como ele foi constituído, né? Isso eu acho muito sério, né? Sim. E assim, importante, né? Até aproveitando que a Marta, né, tá aqui assistindo a gente, né? A Marta era muito amiga da Laíde Musenbecker, né? E a Laíde se dedicou, né, a estudar o I Ching e, em um certo momento, também foi buscar as referências aqui no Brasil, né? Então, fez um estudo, né? Com algumas tribos indígenas e chegou até a publicar um livro, que é um romance, né? Mas ela tomou contato com conhecimentos, né? Que aí eu estou narrando que Marta me narrou, né? Que tinha grande conexão, né? Com o pensamento, né? Do I Ching, né? Que era algo que ela se dedicou por muitos anos a estudar e a traduzir, né? Ela é uma das tradutoras do Wilhelm, né? E também tem um livro próprio dela, né? Então, é interessante isso que você está falando. Ela foi para um caminho também acadêmico, mas é um caminho também divinatório, né? Então, ela construiu um caminho dela. Então, o I Ching, ele traz essas possibilidades, né? Você vê, tem pessoas que falam do I Ching I Ching tibetano, I Ching japonês, né? Perfeito, né? É a escolha de cada um, né? No sentido daquilo lhe faz sentido, né? Então, eu tenho visto muitas novas abordagens sobre Xing, né? Até abordagens políticas, né? Que, na verdade, o texto filosófico ele é um texto também político, filosófico e político, né? Então, existem essas possibilidades, né? O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é falar sobre uma técnica, né? Mais de uma das técnicas, porque o Xing tem centenas de técnicas, né? Essa que ficou chamada como flor da mexeira, né? Pelo mestre Shao Yun. A mexeira tem a ver com a história de dois pardais que ele viu brigando numa noite, olhou pela janela, né? E viu dois pardais brigando, e aí os brigando, o galho quebrou-se da mexeira, caiu no chão. No dia seguinte, ele viu, o galho caiu na neve. No dia seguinte, ele viu na casa dele, por fora, um funcionário brigando com a empregada. Os dois caíram no chão, no meio da neve, né? E aí ele guardou aquela imagem, né? Ele falou assim, bom, me chamou a técnica de flor de ameixeira, né? Aí era um presságio, um sinal de que ele tinha, né, visto. E tem uma história muito interessante também, que eu vou contar rápido também, que ele comprou um jarro, essa é mais conhecida, né? O do jarro é bem conhecido. E ele fez lá um oráculo, né? E o oráculo disse para ele, olha, esse jarro vai ser quebrado tal dia, tal hora, né? E ele ficou indignado, ele falou, meu Deus, mas como é que esse vaso, esse jarro, dentro da minha casa vai ser quebrado? E aí conta-se, né, que ele ficou lá parado, esperando o dia do vaso olhando, quebrado. Né? Ele não ficou só esperando a hora, ele foi mais longe do que a hora. Ele, além daquelas 2 horas, ele ficou o dia sentado lá esperando para ver a hora que o vaso ia se quebrar. A mulher dele, indignada, entrou lá no quarto, né, no escritório, e falou, o que você está fazendo aí? Ele disse assim, estou esperando aqui que o Ramesh disse que o vaso ia se quebrar. Ela falou, mas não seja por isso. Ela foi lá e arrebentou o vaso, entendeu? É claro, né, essas histórias assim que são contadas ao longo do tempo perdem um pouco a característica original, mas nos levam, né,
às vezes, falar sobre a questão do próprio destino, né? Da Sim, própria e a circunstância. própria consciência que você está criando, né? Ao acessar Claro, aquele campo, vai acabar também ajudando sim, a construir claro, aquele claro. destino, né? Talvez se ele não tivesse tanta ansiedade, na verdade, eu tinha que ter, por exemplo, olha, controle a sua ansiedade, né? A sua ansiedade é o motivador aí dessa transformação, né? Talvez se ele estivesse quieto, calmo, né? E talvez o vaso não tivesse sido quebrado, e talvez ele nem tivesse precisasse ouvir isso do Xing, né? Esse é o aprendizado, né, que ele foi dado a ele, né? Mais do que precisar a hora certa, onde, o que, né, da quebra do vaso. Então, vê se eu compreendi bem, né? Na verdade, então, o oráculo, né, da flor da mexeira, ele é uma forma da gente acessar o conhecimento, né, das energias, do calendário, dos trigramas, dos 5 elementos, das direções, Uhum. e colocar isso, de alguma forma, como um elemento que a gente possa perceber e utilizar para tomar contato, né? Tomar uma inferência Consciência. sobre uma situação. Consciência Eu sobre acho que isso. Eu acho que é a consciência daquela situação. Ele te dá um mapa, né? Olha, um mapa aqui, uma cartografia, né? Olha, esses elementos estão aqui. Se você fizer assim, vai para isso. Então, da mesma forma, talvez até como ele abre nesse sentido, ele traz mais elementos, né, para a sua interpretação, no sentido de você entender, né, como você vai agir, né? Então, você usa o nome dos hexagramas também, ele é importante na leitura da mexeira. Você tem ideia do que é, né, o conceito do hexagrama, né? Cada hexagrama, cada um dos 64, ele traz uma expressão, né? Você entendeu o trigrama como elemento puro, né? A natureza da terra, a natureza do céu, né? Como é que os hexagramas se estruturam, né? E aí a gente viu que tem o momento, o presente, o passado, a origem e o futuro, né? Então, ele O já que você... naturalmente, né, diferentemente do método tradicional, ele já abre como se fossem 3 portas. Uma que é Isso, a situação, da onde vem para onde vai. Então, já é uma diferença. Tem linha móvel? Tem linha móvel dentro Se desse? tiver linha móvel, você vai trabalhar dentro do... Sim, tem o conceito de linha móvel, né? Por Uhum. exemplo, o ciclo de criação e inibição que você falou dos elementos é importante você conhecer, né? Essa tabela astrológica do calendário, né? E o que a gente chama desses animais sagrados, né? Também vão estar presentes na leitura do I Ching. Mas a linha móvel ela não está ligada a algum texto, né? Ela vai estar ligada a uma qualidade, que é, por exemplo, a Uhum. qualidade que você ensina no I Ching Fundamentos, né? Que se ela é a primeira, a segunda ou a terceira linha, se essa linha ela tem retidão, correspondência dentro do hexagrama, né? Uhum. Quer dizer, muito mais energeticamente, né? E né? É a própria poder dela de transformação, onde ela se localiza, se é no trigrama Uhum. interior ou exterior, né? Sim, sim. Aí Então é muito. ela recebe atribuída, dependendo da posição, um valor, né? Um grau, né? Que você vai somar a sua leitura, entendeu? Então, você vê, você acaba não precisando, né, de um texto, né? Você tem uma compreensão, digamos assim, na soma dos elementos. O que vai constituir a sua leitura é a soma desses elementos. E o que vai dar eficiência, né, à sua leitura é a sua capacidade de dominar esses elementos. Que, na verdade, também a própria pergunta e a postura vai estar interferindo, né? Quer dizer, uma postura como o Shaoyong, parei aqui para olhar se o vaso vai quebrar, vai estar interferindo. Se eu já tenho uma outra visão, vai ter uma outra possibilidade também que pode se abrir, né? Então, assim, quando você vai com muita vontade, né, as coisas, aquilo acaba não se realizando. Então, a postura do esvaziamento, que a gente fala tanto no taoísmo, né, esvaziar o coração, para reverenciar e perguntar às divindades, e perguntar ao oráculo, né, ela aqui ela é necessária nesse sentido.
E aí foi que eu falei no início do nosso bate-papo, não adianta você vir com engenhosidade, né? Então, ela traz ela dá uma resposta ali direta, né? Então, às vezes, você mesmo quer se enganar, né? Porque no texto, às vezes, você pode querer se enganar, né? Então, mas não é isso que está discordando, mas isso pode não ser, e ali você tem algo que é direto e objetivo, né? Existem muitas artes, existem algumas artes taoístas que são bem diretas e objetivas, né? Então, a semelhança com outras artes, como o Timentundá, que localiza, né, quase que fisicamente aquela situação, né? Você pode falar para a gente qual é o significado, né, dessa arte que você O acabou de falar? Timentundá é muito interessante, é uma arte que ela trabalha com o conceito dos 9 palácios, né? E ela nos dá informações muito precisas sobre aspectos da nossa vida, por exemplo, trabalho, casamento, até para localizar coisas que estejam perdidas dentro de uma casa, dentro de uma empresa, entendeu? Aí você vai dizer, mas como é que chega nesse nível de precisão? Justamente por causa da combinação, por ser claro e direto, né? Então, você vai combinando trigramas, você combina os elementos também, os troncos e ramos, né? Você tem portas que se abrem e você caminha por essas portas. Então, é uma técnica muito interessante, né? Talvez eu fale sobre ela mais à frente aqui, a gente pode marcar uma live, né? Mas é interessante, Rico, falar sobre algo, né? E que as pessoas tenham também uma noção do que são esses elementos todos, né? Então, de certa forma, uma mexeira ela é mais simples, né? Do que essa arte que eu falei, né? Mas ela tem muito, é uma técnica muito precisa, né? Uma técnica eu, que traz muitos bons resultados, né? Eu vou É isso, pedir Maria. aqui para o pessoal, né, quem quiser fazer mais alguma pergunta, né, para aproveitar, né, a Thelma aqui. E, enfim, queria agradecer, né? Eu acho que assim, a gente colocar esses conhecimentos em movimento, né, é o que me cativa, né, Motiva. nesse projeto aqui da gente, né, dos sábados, É, porque assim são conhecimentos muito aplicáveis, né? E ao mesmo tempo eles não são conhecimentos que você domina. Ah, vou estudar muito e aí então eu sei todos esses conceitos e aí vou sair. Não, não. não, não Ele vai. demanda essas idas e vindas, essa decantação mesmo, né? É, É, enfim, então é um pouco assim, algo de uma vida, né? Então eu acho assim, eu sinto que é a possibilidade também de colocar a serviço, né, das outras pessoas, né, que nesse momento estiverem, né, nesse caminho ou que já estão no caminho, né, desse conhecimento, né, de si mesmo e do seu lugar no mundo, né? Ferramentas ancestrais, né, que são tão é, que duraram, né, ao longo do tempo, né, que trazem sustentabilidade, né, para a natureza, que a trazem ideia de saúde, né, enfim, para o corpo, para a mente, né? E eu acho que é um momento que a gente precisa muito, né? Não, a ideia da ancestralidade aí que você está falando, né, aqui do tempo, é justamente por isso que é importante, por isso que tem sentido e resultado, porque elas perduraram ao longo do tempo, né? Então, é nesse sentido que você tem, digamos assim, um reconhecimento, né? Por que a gente está aqui falando sobre Xing quase há um ano, né? Em que a gente tem uma frequência, né? Em que a gente tem fazendo trabalho, tem dado os cursos, tem feito consultas, porque é um conhecimento vivo, né, Maria? Então, isso faz parte de um conhecimento vivo, né? Então, quando você vai pensar como você vai entender, né, a sua história, a sua vida, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo à sua volta, o Xing é muito sábio nesse sentido, né? Ele está sempre lhe apresentando, né, você com a circunstância, né?
Ele não fala só de você, né? Só a Marie, só sobre a Marie, ou só sobre a Thelma, né? Você sabe bem disso, né? O mais bonito é que é justamente nada disso, né? Ele vai falar sobre o céu, sobre a montanha, sobre o poço, onde fica o poço numa cidade, né? Ah, mas isso Mas não me interessa, é, não quero saber sobre isso. é, Pensa, né? A gente está num mundo onde é, está vendo tanta coisa acontecer, né? E ao mesmo tempo a gente vai perdendo, né? Essa dimensão, né? Do humano, né? Na natureza, né? E é. essa relação mesmo da gente, né? Para estar vivo, para estar vivendo em sociedade, o que é necessário, né? Das coisas mais básicas até as coisas do ordenamento, né? Enfim, das posturas, né? Uma coisa também que eu acho linda é a questão do eremita, né? Ser a sexta linha, né? E esse eremita, ele não é alguém que está na estrutura de poder, ele é alguém que já saiu da estrutura de poder, né? E ele é o sábio, ele vai poder orientar, né, as pessoas. Então, assim, são coisas que, por exemplo, na nossa sociedade não são lugares muito evidentes e claro que existe, né? Claro que existe, né? No nosso imaginário e na nossa mitologia ocidental, mas que no momento presente, né, elas não estão tão em evidência, né? Então é muito interessante trazer essas referências e essas reflexões e colocá-las no dia a dia, né, de certa maneira, né? Olha, tem uma pergunta aqui da Cláudia, que é: o julgamento e a imagem não são lidos no Ameixeira? É uma análise mais própria, singular do oraculista? Não são unidos, mas não diria que é uma análise própria, tá, Cláudia? Ela tem toda essa estrutura, né, para poder ter a sua validade. Ela segue todo um princípio, tá? Todo um conhecimento. Então, ela tem estudo, né, mas ela não segue o texto. E o texto, ele é confucionista, basicamente, né? Ele tem origem lá com o rei Wen, os comentários, como a gente chama. Então, essa escola não trabalha diretamente com essa informação, tá? Ela vem de uma outra observação, né? Que é a soma de tudo isso que a gente falou aqui, né? Então, são técnicas diferentes, né? Mas, assim, e que seguem caminhos diferentes. Então, eu diria que o caminho da mancheira está ligado a essa célula anterior, a movimentação da sequência é diferente, né? Ela tem um mecanismo diferente e ela faz um outro método, um método diferente mesmo, né? Fala, Thelma, eu te cortei. Não, é isso, não corto, não. Eu queria, quando você estava falando, né, da ideia, né, do homem sábio, né, que aí é diferente. A gente está falando do texto agora do Xing, né? Para ficar claro, para não haver essa, né? Então, o homem sábio, né, é um homem o homem que se fez, que faz um caminho, né? Então, ele tem essa singularidade, né? E ele está sintonizado com a energia, com o céu e com a terra. Então, tudo isso, mesmo quando você vai ao texto, você precisa entender o princípio da naturalidade, o princípio da sintonia, né? Você está agindo de acordo com a circunstância do céu e da terra. Ora, se você precisa desse princípio até para entender qual é o movimento da sexta linha, como a Marie falou, é certo que você precisa do princípio da naturalidade para entender o mecanismo da transformação do Xing, né? Então, tem coisas que você traz na sua bagagem, né? Informações que vão vir com você, né? Nesse sentido, para você ter uma boa interpretação, né? Para que você tenha boa fortuna com a própria linguagem do Xing na sua consulta, na sua resposta, né? Mas é assim, de certa forma, né, quando a gente vê lá que a linha do rei, né, é a quinta linha, que é a linha do coração do trigrama externo, né, tem toda né, uma questão da consciência, ainda existe, né, essa outra consciência que é acima, né, de algo que está dentro de uma estrutura, né,
que hoje em dia, se a gente for olhar, né, não querendo ser muito reducionista aqui na minha análise, né, mas a gente vive num tempo onde não existe muito espaço para essas pessoas de sexta linha, né? E isso no momento que a gente vê o avanço da tecnologia, a gente vê uma série de questões que trazem implicações ecológicas, implicações sociais, né? A gente vê, por exemplo, eu às vezes me preocupo muito com os algoritmos, a inteligência artificial. Se a gente bota na sexta linha, né, algo que não é mais a ordem, né, do a sexta humano, linha, né, do vivo, do sensível, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas para pensar, eu acho. Assim, eu acho o Xing é fenomenal, né? E outro dia eu também estava lendo o Chuang Tzu, né? E ele fala das máquinas, né? Então, alguém falava para ele assim, não, Chuang Tzu, você não precisa tirar a água do poço com um balde, isso é uma coisa ultrapassada, você tem uma máquina que você aperta uma alavanca e o balde vai subir com a água, e aí você vai poder fazer isso. Aí ele falou, olha, máquinas, depois a gente começa a se preocupar com as máquinas, deixa eu fazer da minha maneira mesmo, né? E eu gasto esse tempo fazendo isso, e isso é bom. Né? Então, são coisas interessantíssimas da gente pensar nesse momento, né? Não, com certeza. Assim, não é algo assim, onde o ancestral encontra o futuro, né? São questionamentos que a gente vai ter que se colocar, né, de certa forma, né, com esse avanço, né, da mecanização, né? A gente teve essa mecanização que tirou o trabalho duro, né, o trabalho pesado, vamos dizer, da enxada, para alguns, né, da enxada, do trabalho, né, hard, físico, né, porque substitui por máquina, substitui. E agora a gente vai ver também esse momento, né, onde as decisões, muitas camadas de decisão, vão ser substituídas por equações que se aprendem sozinhas e vão outras coisas. Então, são coisas assim que a gente tem que pensar. Eu acho muito interessante voltar a referências que a gente possa encontrar, né, uma direção. Né? E eu acho o Xing um conjunto de coisas muito lindas. E, ao mesmo tempo, super avançado, né? Porque ele não diz não à mecanização, ele só coloca, olha, fica atento, fique, né? Porque a cultura, se a gente for pensar a cultura do que a gente chama China, mas o pensamento do taoísmo muito mais ancestral do que isso, né? É uma sociedade onde aprofunda o desenvolvimento tecnológico, né? Conhecimento, né? Coisas muito sofisticadas. Você está trazendo uma reflexão importante. Essa reflexão era necessária, né? Porque você pode se questionar, mas espera aí, esses caras falaram tanto de homem sábio e também estão jogando, né, pelo fora todo esse conhecimento, né? E aí isso é importante, né? Porque aí a gente tem que mostrar as facetas, né? São muito diferentes, né? Isso é um conhecimento reservado, né? É um conhecimento que não é um conhecimento, digamos assim, que seja produto dessa transformação social, né? Então, são coisas distintas, né? Só para você entender, isso está na raiz do pensamento chinês, isso é fundamental, né? Mas é distinto. No início da pandemia, eu tive uma informação que foi muito interessante. Os chineses construíram 2 hospitais em Wuhan, que foi por onde começou a pandemia. E os 2 hospitais que eles construíram baseados no Feng Shui. Um se chamou a Mansão do Fogo e outra a Mansão da Lei. Né? Fogo purificando, né, a relação com o divino, e a lei sendo justo e correto, né, trazendo... E o que isso, né, é como se fosse um retorno às origens, né? É um retorno à origem. Seria como se nós, mais ou menos, fizéssemos um hospital aqui no Rio, no Brasil, e que dessemos o nome de Tupã, e tivéssemos um pajé que fizesse essa força, né, para a gente. Isso tudo é muito importante, e a gente não pode desconsiderar, né, a ideia histórica, desenvolvimento histórico, econômico e social, né?
De jeito Não nenhum, podemos. justamente, não Então, assim, podemos. então, por exemplo, por que a gente está falando, né, de uma coisa, de uma tradição de milênios do outro lado do mundo, né? Vocês vão dizer, mas, poxa, por que elas falam tanto sobre esse assunto, né? Porque esse assunto está presente, ele é universal, né? Então, ele faz parte aqui desse nosso conhecimento, né? Ele está atualizado, digamos assim, update, né, na linguagem mais popular de hoje em dia, né? Então, a gente está aqui convidando, né, vocês E é uma a tradição, de participar. certa forma, que de forma oral e escrita, né, durou no tempo Sim, e acessível do ponto de vista. Às vezes é mais fácil acessar essa do que acessar as próprias matizes locais da gente, né? Em 2019, né, a gente chegou aí no ciclo selvagem, né, que aconteceu lá no Jardim Botânico, maravilhoso, né, onde a gente viu diversas lideranças indígenas, e entre elas, né, o Ailton Krenak, né, falar coisas maravilhosas e que muitas vezes a gente via, nossa, como tem taoísmo nisso, né? Quer dizer, como tem conhecimento ancestral, né? isso, Em são determinadas tradições, falas, né? né? São tradições. É, eu acho que também é de cada as escolhas são as escolhas são tão abertas, né? Nada impede que você trabalhe no Rio de Janeiro com o oráculo do Xing, né? Como se você estiver lá né, na China trabalhando em suma, com Com samba, né? Por conhecimento, exemplo. né, que vem, É, né, de outro continente. então as escolhas são individuais, né? A gente tem a influência cultural, óbvio, mas as escolhas são individuais, né? Então, nesse sentido, né? Acho que a gente viajou aí bastante hoje aí, Viajamos, né, nas numa nossas nave, viagens. né, numa É, nave ancestral. É isso. Então, eu queria agradecer a todos, né, pela presença. Se vocês quiserem propor, né, algum tipo de tema, tiverem alguma pergunta, né, a Thelma está começando o curso dela de Xing Fundamentos. Eventualmente, eu não sei como é que está, mas, enfim, se for o caso, alguém que ainda tiver interesse de entrar, ela pode fazer um contato com ela direto, né? isso. A gente vai oferecer ainda no futuro outros cursos, né? Possivelmente dentro de um mês e pouquinho, né? E assim, esse espaço, né, não é meu nem da Thelma, né? A gente quer colocar esse espaço como um espaço de amparar, né, esse lugar do tal na vida da gente, né? Uhum, Aqui eu vou falar por mim, né? Embora tenha tido, né, toda uma formação de Daoxi, eu não estou falando aqui como alguém que está pensando num espaço religioso, mas num espaço de fazer com que esse conhecimento esteja na vida da gente de maneira cotidiana, né? Então, quem tá quiser bom. propor temas, a gente já Gostou. fez aqui sobre caligrafia, já fizemos sobre feng shui, enfim, também quem quiser, né, participar aqui com a gente, né, fazer o contato, né, fazer um contato aqui nesse arroba, né, Tautube, o arroba Thelma Boniô, enfim. Então, eu queria agradecer muito, né, a todos, enfim. Então, Thelma, você finaliza, então, o nosso encontro aqui hoje. Acho que ela está meio congelada, será? Não sei. Não, saiu. Então, gente, eu acho que caiu a conexão da Thelma, então isso aí já é, né, porque nós estamos nos delongando muito, tá? Eu queria agradecer, encontro vocês na próxima semana, às 18 horas aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Vou parar aqui, peraí. Tá. É porque é melhor ter mais do que não ter, não é? É.